espírito humano progride quando se aprofunda no que o faz sofrer. Goethe, Máximas e Reflexões. Há pessoas que não precisam de muito para serem lembradas. Não falam alto, não ocupam espaços com gestos grandiosos, nem buscam ser o centro das atenções. E ainda assim, carregam uma presença tão marcante quanto enigmática. À primeira vista, calmo e silencioso. Mas em seu interior, existe um oceano profundo, onde cada pensamento se ramifica em labirintos intermináveis, e cada emoção ecoa como uma onda que nunca se aquieta. Assim é o melancólico. Na teoria dos 4 temperamentos, é associado ao elemento terra e ao humor bile negra. Terra que dá firmeza, mas também peso. Bile negra, que está ligada à introspecção, profundidade e à contemplação. Se o colérico é o sol do meio-dia, radiante e direto, o melancólico é como o crepúsculo, quieto, denso, cheio de nuances e também de sombras que, por vezes, podem se tornar densas demais. É nesse espaço, entre luz e sombra, que sua verdadeira essência se manifesta. O melancólico vive voltado para dentro, não por desinteresse pelo mundo, mas pelo desejo genuíno de compreendê-lo em sua complexidade. Observador e atencioso, é capaz de conectar pontos aparentemente distantes, captando detalhes que passam despercebidos para a maioria. Um olhar, uma palavra mal colocada, um silêncio prolongado. Nada escapa à sua sensibilidade. Mas essa mesma profundidade, que lhe permite compreender o mundo com tanta clareza, pode se tornar um fardo. Sentir demais é, em certo sentido, carregar o peso de mundos que outros sequer imaginam existir. No cotidiano, o melancólico é aquele colega de trabalho que, depois de uma reunião, rumina cada detalhe do que foi dito, revivendo até os silêncios. O amigo que parece ausente em meio a conversas superficiais, mas que, no momento oportuno, traz uma reflexão que ninguém havia considerado. O parente que se emociona com uma música antiga e, mesmo sem dizer uma palavra, deixa no ambiente uma sensação de saudade compartilhada. Se há um terreno fértil para o melancólico, ele se encontra na profundidade. Ali florescem qualidades que, vistas de longe, parecem sutis, mas que carregam uma força rara. No campo do pensamento, sua mente não se satisfaz com o imediato. Analítico e paciente, segue cada ideia até suas raízes mais profundas. Muitos o chamam de crítico, mas, na verdade, trata-se de alguém que deseja compreender de verdade, não apenas aceitar o senso comum. É dessa capacidade de introspecção que nasceram artistas e pensadores que marcaram a história. Beethoven, por exemplo, converteu a própria dor em grandeza, mesmo diante da surdez. Fez da música um eco de sua alma, transformando o silêncio em sinfonias que atravessam o tempo. Michelangelo, com sua disciplina quase obstinada e olhar atento à perfeição, traduziu o peso da contemplação em obras que, séculos depois, ainda nos deixam em suspenso diante da beleza. E Maria Callas, com sua voz intensa e apaixonada, deixou a sensibilidade transbordar em cada nota, transformando emoção em arte viva, capaz de fazer multidões sentirem o indizível. Mas não basta sentir e compreender. O melancólico transforma. Sua criatividade é como um rio subterrâneo, que corre em silêncio até encontrar a saída certa para brotar em música, escrita ou ideias originais que unem sensibilidade e lógica. Quando finalmente transborda, o que cria não é apenas belo, mas duradouro.
Às vezes, essa criatividade se revela em grandes obras. Outras vezes, em pequenos gestos. No diário íntimo escrito antes de dormir. Na organização cuidadosa de um projeto escolar dos filhos. Ou até na forma de transformar uma lembrança em presente artesanal que emociona quem recebe. Há também em seu espírito uma ordem natural, uma necessidade de planejar e estruturar. Enquanto outros vivem de improviso, o melancólico cria bases sólidas, antecipa riscos e cuida dos detalhes que sustentam o todo. Sua disciplina pode parecer rígida, mas é ela que garante a ordem em meio ao caos. É a pessoa que planeja cada detalhe de uma viagem para que ninguém se perca. Que organiza aniversários sem esquecer da música favorita do aniversariante. Ou que prepara uma reunião de trabalho, prevendo perguntas antes que elas sejam feitas. E, em tudo isso, há uma ética que não vacila. O melancólico mede palavras, pesa escolhas, reflete sobre consequências. Leva a sério a responsabilidade de ser justo, não apenas nos grandes momentos, mas também nos pequenos gestos cotidianos. É aquele que evita falar mal de alguém pelas costas, que prefere perder a discussão a ferir injustamente, que carrega dentro de si um compromisso silencioso com a verdade. Assim, cada virtude melancólica é como uma chama discreta. Não ilumina com extravagância, mas aquece, guia e sustenta. E se por vezes essas chamas parecem frágeis, é apenas porque brilham de dentro para fora, como brasas que nunca se apagam. Mas nenhuma luz é completa sem a sombra que a acompanha. Para o melancólico, o mergulho que o faz compreender o mundo também pode arrastá-lo para águas escuras. O olhar crítico que revela verdades ocultas pode se voltar contra si. A sensibilidade intensa, quando não equilibrada, corre o risco de transformar conexões em isolamento. Assim, ele pode viver mais em suas ideias do que no presente, cultivando dores passadas ou preocupações futuras. Há momentos em que o melancólico sente que o peso do mundo é grande demais para ser compartilhado. Então ele se recolhe, fechando-se em si mesmo como quem busca abrigo em uma fortaleza interior. Mas esse isolamento, que inicialmente parece proteção, aos poucos pode se transformar em solidão. É o amigo que some do grupo de mensagens sem dar explicações. O parceiro que prefere se calar para evitar uma briga, mas acaba acumulando ressentimentos. Ou o colega que, diante das dificuldades, se afasta justamente quando mais precisa de apoio. Na tentativa de não sobrecarregar os outros com sua dor, o melancólico se vê sozinho com seus fantasmas. E muitas vezes, aquilo que poderia ser curado pela partilha acaba se agravando no silêncio. Além disso, o melancólico possui uma espécie de esponja afetiva, absorvendo os problemas de quem ama como se fossem seus. O desabafo de um amigo, o problema financeiro de um familiar, a dor de um vizinho distante. Tudo ecoa dentro dele muito depois que os outros já seguiram em frente, ainda que ninguém perceba. É a pessoa que todos procuram para desabafar, mas que raramente desabafa, que percebe algo errado mesmo quando lhe dizem que não foi nada, que pode escutar calado por horas, mas cujas palavras, quando surgem, não são usadas em vão. Essa generosidade emocional, embora nobre, pode se tornar uma prisão. O melancólico acumula tanto dentro de si que, sem perceber, vai se consumindo por dores que não são apenas suas. Para o melancólico, cada detalhe é um reflexo a ser examinado com rigor.
Ele olha para si como diante de um espelho implacável, sempre encontrando falhas que ninguém mais vê. Sua régua é alta demais e quase sempre aponta para o que lhe falta. Um elogio raramente é aceito por inteiro. Logo surgem pensamentos como: se soubessem dos meus erros, não diriam isso. Uma pequena falha em um trabalho ou em uma palavra dita fora de hora pode ecoar por dias, como se fosse uma mancha inapagável em sua imagem. Essa exigência consigo mesmo, embora nasça do desejo de fazer melhor, muitas vezes se torna uma tortura. O melancólico vive numa constante sensação de que nunca é suficiente. E essa ferida invisível o acompanha em todos os papéis que desempenha, seja no trabalho, na família ou entre amigos. Nas relações, o melancólico vive uma tensão constante. Ele demora a confiar, mas quando se entrega, é com intensidade rara. É leal até o fim, mas também espera reciprocidade na mesma medida. E se não a encontra, sente-se ferido com profundidade. Sua memória emocional não esquece facilmente. Guarda ofensas por anos, revivendo-as em silêncio, ainda que não haja de forma vingativa. Ao mesmo tempo, possui uma compaixão incomum. É capaz de carregar dores alheias como se fossem suas. Por isso, pode se tornar um amigo ou companheiro insubstituível, mas também alguém que se desgasta por esperar dos outros uma perfeição que eles nunca alcançarão. Para crescer, o melancólico precisa aprender a não se perder em si mesmo. Isso começa no campo dos pensamentos. Resistir aos primeiros sinais de pessimismo, lembrando-se de que sua visão tende a pintar a realidade em cores mais sombrias do que ela realmente é. O movimento é seu maior aliado. O trabalho, a criação artística ou intelectual, e até mesmo tarefas simples do cotidiano, funcionam como antídoto contra a estagnação da mente. É preciso também cultivar confiança, seja em Deus, na vida ou em algo maior do que si mesmo. É essa confiança que o impede de reduzir o mundo às suas próprias dores. E, por fim, aprender a equilibrar sua empatia, acolher sem absorver, ajudar sem se consumir, amar sem se perder. No fim, talvez o melancólico descubra que sua maior força não está apenas em sentir intensamente, mas em aprender a compartilhar sua visão com o mundo. Pois a mesma escuridão que o ameaça também guarda as estrelas que só ele consegue enxergar. No próximo vídeo, vamos conhecer o sanguíneo, o temperamento da alegria expansiva, da curiosidade sem limites e do espírito que nunca se cansa. Gostou deste vídeo? Deixe seu like, compartilhe sua reflexão nos comentários e inscreva-se no canal. Para se aprofundar no tema, confira os links dos livros na descrição. Ao comprar por eles, você apoia o crescimento do canal e nos ajuda a continuar espalhando boas ideias.